nesses dias eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. A frase dizia o seguinte: não há transformação sem crise. Não há transformação sem crise. E eu achei essa frase assim muito interessante, ela ficou guardada no meu coração e eu resolvi fazer uma reflexão sobre essa frase. Não há transformação sem crise. E olha só que interessante, todos nós de alguma forma, em alguns momentos da nossa vida, chegamos à conclusão que nós precisamos de uma transformação, que nós precisamos de uma mudança nas nossas vidas, né? Quem nunca passou um momento que falou, poxa, eu preciso que isso aqui seja transformado, eu preciso que a minha vida seja transformada, eu preciso que a minha vida seja mudada. Muitas das vezes nós pensamos isso de forma consciente, nós desejamos isso de forma consciente, e algumas vezes nós somos levados a isso de forma inconsciente. Simplesmente as circunstâncias começam a se manifestar, objetivando-nos conduzir a essa transformação, a essa mudança que é necessária que ocorra nas nossas vidas. E à luz de uma perspectiva bíblica, porque a palavra de Deus, em vários momentos, vai enfatizar que nós vamos passar por momentos, por circunstâncias, ou até mesmo que nós vamos desejar, não é, de forma consciente, uma transformação, uma mudança nas nossas vidas. Por exemplo, lá em Romanos 12, versículo 2, diz sobre a necessidade de nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. E quando a gente fala de transformar, de mudar, tudo tem a ver com isso, né? A questão da renovação do entendimento também se torna necessária. Mas veja, o que media essa transformação? O que media essa mudança? Qual o nome que se dá ao processo de transformação, de mudança? Crise. Infelizmente, como diz a frase, não há transformação, não há mudança sem crise. Na verdade, nem sei se posso dizer infelizmente, porque na verdade é necessário que haja essa crise, porque o objetivo final dessa crise é levar-nos a essa transformação, de fato, é levar-nos a essa mudança de fato. E olha que interessante, na lógica divina, a crise não é castigo. A crise que se manifesta, né, nesse processo de transformação, nesse processo de mudança, não é um castigo. Muitas vezes nós vemos a crise, quando fala de crise, a pessoa já pensa logo num castigo de Deus, já pensa logo num juízo divino, mas na lógica de Deus, a crise não é castigo, mas é um processo de lapidação, ok? Deus vai usar essa dor, Deus vai usar essa angústia, Deus vai usar essa crise para despertar propósitos, para despertar maturidade e para despertar a transformação espiritual. Então veja, quando a gente ouviu a frase não há transformação sem crise, ela fez sentido exatamente por conta disso, porque a necessidade de transformação, a necessidade de mudança desperta o nosso senso de propósito e nos leva a uma caminhada de amadurecimento e de transformação também no âmbito espiritual. Nós poderíamos até mesmo citar alguns personagens bíblicos que vivenciaram, não é, essa crise, né, por conta do quê? Por conta da transformação, por conta da mudança que experimentariam em suas vidas. Nós poderíamos falar de Abraão, né? Abraão viveu ali a sua crise quando ele estava ali no seu processo de mudança, no seu processo de transformação. Abraão viveu uma crise a ponto dele até mesmo duvidar. Poxa, eu ando sem filhos, não é? E o mordomo da minha casa é o Eliezer, eu não tenho filhos, como é que eu vou fazer? Havia uma crise, por quê? Porque ele estava num processo de transformação, ele estava num processo de mudança. Da mesma forma, José, no Egito, quando ele teve ali os seus dois filhos, né? Manassés e Efraim, ele registrou, por exemplo, no nome de Manassés, uma coisa que simboliza, né, a circunstância que representa o momento que ele estava passando. Ele disse no nome de Manassés: Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Então veja que José também ali vivenciou a sua crise, naquele período que ele ficou preso por 2 anos, sem ter cometido crime algum, não é, simplesmente por obra de uma mentira, de uma calúnia. José estava num processo de
transformação, de mudança, mas não vivenciou essa transformação, não vivenciou essa mudança sem antes passar por aquela crise. Nós também poderíamos falar de Jó. Jó vai entrar num processo de crise, né? Ele vai passar por uma crise profunda, ok? Mas aquela crise fazia parte do processo de transformação, de mudança que Deus queria operar na vida de Jó. Tanto é que lá em Jó 42, depois que ele passa por todo aquele processo, ele diz, né? Meus olhos, aliás, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa extraordinária. Houve uma mudança, houve uma transformação em Jó, mas essa transformação, essa mudança não veio sem crise. E isso é muito interessante. O apóstolo Paulo vai viver também uma transformação na sua vida, né? E essa transformação, essa mudança vai levá-lo aos pés de Jesus, vai levá-lo até mesmo à sua salvação, vai levá-lo a ser ali um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, mas isso não aconteceu também sem uma crise. Então o que eu quero dizer para você aqui com as minhas palavras é, de fato, não há transformação sem crise. Não há uma mudança significativa na tua vida sem uma crise. E a crise, às vezes, é com você mesmo, né? Com as suas crenças, com a sua identidade. Você entra numa crise ali consigo mesmo, faz parte do processo. Às vezes você entra numa crise com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Às vezes você entra numa crise com os seus filhos, ok? Com a sua família, com o seu entorno, né? Com os seus relacionamentos. Crises vão se manifestar em alguns relacionamentos, mas por conta de quê? Por conta dessa transformação, por conta dessa mudança. As pessoas querem uma transformação, as pessoas querem uma mudança, mas elas não querem a crise. E o que nós precisamos entender é que no processo de transformação, no processo de mudança, há uma crise no meio do caminho. Faz parte do processo e isso tem que ser levado em consideração. E é interessante que quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente observa e a gente aprende que as crises aparecem não como um fim, ok? A crise não é um fim, ok? Mas é um meio, faz parte do processo. Por exemplo, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito até entrarem na terra prometida, de fato, eles passaram por um processo, uma crise que durou 40 anos para eles, né? Poderia ter durado menos, acreditamos assim, mas eles não viveram a transformação, aliás, aquela bênção, aquela transformação de fato não se manifestou enquanto eles não vivenciaram primeiro aquele processo que levou ali 40 anos. Então não houve para eles também transformação sem crise. E da mesma forma será também para nós. As crises são usadas por Deus para moldar, para aperfeiçoar, ok? Para transformar os que Ele ama, ok? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos precisar passar por essa transformação. Porém, essa transformação não se manifestará sem uma crise. E aí se faz necessária a renovação do nosso entendimento, a renovação das nossas crenças, uma forma diferente, não é? Uma forma renovada por Deus, pelo Espírito Santo, de ver as coisas. Aquilo que a gente via como algo negativo, como algo pesado, como algo dolorido, como algo até mesmo pelo qual nós não queríamos passar, a gente começa a ver como algo necessário. Não teria como eu chegar até onde eu cheguei se eu não passasse primeiro por essa crise, por esse deserto, por essa provação, por essa angústia, por essa aflição, por essa luta. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim, olha, sabemos que a tribulação, que a crise, né, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Mas veja, sabemos que a tribulação, a crise produz perseverança. Eu poderia até dizer, né, a crise, a tribulação, a provação, a aflição
produz transformação. Então, se você hoje está aí experimentando uma crise na sua vida, é por conta desse processo de transformação, de mudança que já se iniciou na tua vida. Então, fica firme, ok? Se as coisas estão aí de cabeça para o ar, de perna para cima, e você não está entendendo nada do que está acontecendo, a crise se instalou, ei, é uma transformação, é uma mudança da parte de Deus que está chegando para a sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.